São nossos convidados João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica, Ana Gomes, comentadora da SIC, e Miguel Pereira Coutinho, advogado. Ana Gomes, comece por si. Este resultado surpreendeu-a? Não, infelizmente não. Porque é evidente que é difícil medir se a percepção corresponde à realidade, é difícil medir a realidade, mas não há dúvida que a percepção da generalidade dos cidadãos é de que a situação se tem agravado imenso no nosso país e não tem melhorado, apesar de mecanismos que têm sido criados, porque todas essas estratégias as pessoas veem que são um pouco consistentes, não dão resultados. E há uma acumulação de casos, além dos do momento, a Operação Tutti Frutti, o caso do Secretário de Estado do Desordenamento do Território, que mente na Assembleia da República, dizer que tinha um parecer da entidade da transparência que não tinha, etc. Mas há aqueles casos grandes, quer dizer, BES, obviamente, Sócrates, que têm meios para baratinar a justiça, o caso dos submarinos, o caso dos chaleiros navais de Viana do Castelo, ativos públicos importantíssimos, em que a própria Procuradoria-Geral da República não faz o seu trabalho, e para não falar de casos que mostram que há contaminação da captura ao nível da própria justiça. A Operação FIS, de um procurador que é acusado de corrupção e que depois o caso não é julgado cá, porque se faz um frete à Angola, país que serve do nosso país como lavandaria. Não falo só de Isabel dos Santos, muito mais. Há o caso da Operação Lex, outra que tal. Mesmo aquela de hoje, as suspeitas de hoje, quando se vê a escandaleira que foi a decisão em relação ao cartel da banca, muitos cidadãos, se calhar, perguntam-se o que é que está por trás disto. Sabemos que há 2 juízes contra o cartel e 2, digamos, que se pronunciam, arranjam um artifício para não conhecer dos crimes de fundo e para, no fundo... exatamente, a prescrição. Enfim, o assunto ainda está para ser dirimido, espero, a um nível superior, mas é o tipo de situação que alarma as pessoas. E em relação ao que eu vi, quando estive no Parlamento Europeu, em muitas investigações em que participei de casos de fraude fiscal, de branqueamento, de evasão fiscal, etc., mas que tinham também na origem, muitas vezes, fenómenos de corrupção e de falta de integridade nas estruturas públicas, etc., há aqui uma grande diferença em relação ao nosso país. Por um lado, há mais exposição mediática, graças, de resto, ao trabalho dos jornalistas. Mas, por outro lado, há total impunidade, porque a justiça não funciona. A justiça não funciona. Justiça que não funciona a tempo é justiça negada. E não me interessa nada que daqui a não sei quantos anos, a 10 anos, haja uma conclusão sobre o caso BES ou o caso Sócrates ou outro assim. Isso é justiça negada. Esta justiça, e temos todos os dias demonstrações de falta de operação da justiça. E, portanto, nós temos um caso muito grave em relação aos outros países, porque o sentimento de impunidade cresce. E cresce para os maiores prevaricadores, que têm, de resto, muitos meios para engendrar a sua defesa, os recursos, a litigância de má-fé nos tribunais, etc. Mas cresce também para a percepção dos diferentes cidadãos a dizer que eles estão impunes. E depois quem é que temos presos por corrupção? Um espelho de galinhas. Miguel, é assim, a Justiça não está a responder e está a alimentar esta percepção? Bom, em primeiro lugar, estamos a falar de percepção sobre o fenómeno da corrupção. Não é o facto de haver maior corrupção ou haver menos corrupção. A ver, eu acho que em termos destes dados estatísticos há aqui dois dados, numa primeira análise, relevantes. Em primeiro lugar, porque se falou nas últimas eleições, havia muitas iniciativas para aumento das penas, agravamento das penas, prevenção a esse nível, e aquilo que se vê é que nos últimos 10 anos, e mesmo desde 2010, aumentaram as penas, agravaram as penas, e isto foi em 2010, 2011, 2013, 2021,
e isso não aumentou, não teve nenhum reflexo a nível da percepção que há a nível da corrupção. Portanto, não será só porque não aplicaram as penas? Porque justamente não se vê. mas pronto, aquilo que se vê logo por aqui é que o agravamento das penas não teve nenhuma dimensão, não é uma solução. É bom para anunciar e depois não resulta em nada. O segundo ponto é que houve uma estratégia nacional anticorrupção do antigo governo, de 2020-2024, com um conjunto de iniciativas, também não teve reflexo a esse nível. Portanto, houve de facto alguma... E eu acho que neste ponto foi criado o Mecanismo Nacional Anticorrupção, o MNAC, que de facto ainda anda em 2025 com uma crise de identidade, saber se é no fundo uma entidade de recolha de documentação e de pedagogia, ou se é de facto um órgão de fiscalização e de prevenção. E de facto também a entidade da transparência também tardou a entrar em funcionamento a nível dos registros de conflitos de interesses, a nível dos registros das declarações únicas. Eu acho que mais do que pensar na ação da justiça ou a efetividade da justiça, é também falar um bocadinho antes da prevenção da corrupção, porque repare, a nível dos dados estatísticos, e os últimos dados que existem são de 2023, tínhamos 191 acusações, isto dados da Procuradoria-Geral da República, 191 acusações e tendo sido abertos mais de 4.000 processos relativos à corrupção. E só que apenas 13% dos condenados por corrupção levaram pena efetiva, sendo que 75 foram com pena suspensa. E mais do que isso é o tempo que demora a haver esse efeito. Portanto, eu acho que mais preocupante do que, portanto, no plano da justiça, mais preocupante do que esta percepção é o tempo que demoram estes processos e depois é muito importante atuar em nível de prevenção e não tanto o que é no agravamento. De prevenção? Já agora só para por exemplo, João Paulo. Repare, a nível das portas giratórias, as portas giratórias que é uma preocupação, por exemplo, existe uma lei que prevê que os titulares dos cargos políticos não podem, nos 3 anos seguintes ao exercício de funções, à saída de funções, entrar ou começar a iniciar funções em empresas que estejam situadas em setores que eles tutelem, que tenham beneficiados de incentivos, mas, por exemplo, há uma exceção que diz que se voltarem para a empresa onde estiveram antes a trabalhar, já não há problema. Portanto, e independentemente de terem beneficiado desses incentivos. Essa é para ilibar o Manuel Pinho, não é? Que continua o Governo a trabalhar para o bando de onde vinha a ver. João Paulo, isto são só percepções? São percepções, mas e este indicador é importante por isso, e por isso é que é o indicador global mais reconhecido, são percepções externas. E, portanto, o que nós estamos a ver hoje, para falar bem depressa, é que já não enganamos ninguém lá fora. Ou seja, as percepções que compõem este índice, que não são as percepções da opinião pública, isto não é uma sondagem de opinião, é uma recolha de indicadores de organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI, think tanks internacionais, sobre a qualidade não só da justiça, mas do Estado de Direito e do combate à corrupção em cada país. E o que os observadores internacionais estão a constatar é que esta atividade constante, que eu costumo dizer, esta inércia feita de movimento, sempre a rever leis, sempre a criar organismos, o tal Mecanismo Nacional Anticorrupção foi criado há muito pouco tempo, já está a ser revisto e reformulado. Isto porque nem sequer conseguimos estabilizar o quadro legislativo. Aliás, vimos isso na Operação Marquês, a forma como a distribuição dos processos aos juízes, uma lei procedimental que foi alterada, só serviu para encravar ainda mais os processos. Nesta questão dos bancos, o que está a discutir não é se eles cometeram ou não o crime, que efetivamente parece que cometeram. Acho que eles próprios pouco disputam isso, é se aquilo já prescreveu ou não. Portanto, estas alterações legislativas constantes, estas criações de entidades ou recriações ou reformas, na verdade não cristalizam nada que seja suficientemente sólido para fazer o trabalho. E depois há de facto um problema de raiz que já estava na estratégia anticorrupção do anterior governo e que volta a estar na agenda do novo governo, que é falar de corrupção
como se fosse um problema exclusivo de funcionários públicos em repartições, quando a corrupção, que verdadeiramente é mais percepcionada não só pelos cidadãos e pelos grandes processos, mas pelos observadores internacionais, é a corrupção política. E essa está sempre omissa. E, portanto, a tentar resolver a corrupção do funcionário da repartição, que existe, mas é residual, sem trabalhar estas questões das portas giratórias, dos conflitos de interesses, das acumulações de funções, do financiamento partidário e de campanhas eleitorais, é óbvio que não conseguimos enganar toda a gente durante todo o tempo. E, portanto, quer na percepção da opinião pública, quer na percepção dos observadores internacionais que compõem este índice, este logro vista não só nos resultados deste ano, mas na degradação prolongada ao longo, pelo menos, dos últimos 10 anos. O Miguel, Ana, falava da prevenção da corrupção. Mecanismos para prevenir a corrupção. Isto também as pessoas que estão neste caso não têm não têm que os cargos políticos. Eu penso e nós não podemos estar a roda muitas soluções sobre como lidar com a questão da corrupção, por exemplo, para evitar ou as portas giratórias. Por exemplo, uma das coisas que é o lobbying e não permitir que os lobbyistas estejam no Parlamento. Mas devo dizer que seja possível fazer prevenção da corrupção de facto. Eles são exemplos vistos como corrupção da opinião pública. E quando o que vigora é a impunidade, a percepção é esta. E, como dizia, não é só, portanto, aqui dentro, mas é o impacto negativo da nossa imagem que este índice internacional, de facto, projeta. Mas, quando há, como diz o próprio relatório da Transparência Internacional, por exemplo, o caso da chamada Operação Influencer, que está no coração, digamos, do poder político, porque envolve o gabinete do Primeiro-Ministro e envolve figuras tão relevantes como o melhor amigo e agente para várias operações e o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, tem um impacto devastador na percepção dos cidadãos e na percepção exterior do nosso país. E, por exemplo, é um caso onde nós agora ainda, por exemplo, estivemos a ver na operação de Tutti Frutti tudo o que foi dito, mandado cá para fora, e, por exemplo, sobre Duarte Cordeiro, ele nunca sequer foi ouvido. E, portanto, nós temos os cidadãos não são parvos, de facto andam a atirar-nos a areia para os olhos para desviar atenções falando com uma política, Duarte Cordeiro nem sequer foi ouvido, mas Duarte Cordeiro sai disto sem mácula, não é? Neste caso concreto, ele sai sem mácula. Mas ele afastou-se. Mas desculpe, mas entretanto, as consequências que isto já teve na sua vida dele, na vida política dele e do seu próprio partido, etc. Não é diferente essa forma de lidar com o caso? É porque a justiça não funciona há tempo e horas. Não é admissível que, numa investigação que durou 10 anos, não é? Do Tutti Frutti, a imprensa, porque obviamente a imprensa não está a emprenhar pelo Ministério Público. E está a dar nomes e a apontar holofotes para pessoas do PS. E depois vem saber, agora, depois da acusação, que essas pessoas nem sequer foram ouvidas, ou só foram ouvidas tarde e mal, o caso de Fernando Medina, e depois são ilibadas. Portanto, aqui a justiça desacredita-se a si própria. E, portanto, isto tem um impacto devastador na democracia. Porque não é caso que um país que vamos a ver, que diz que o Papa chega, parece que o pior trabalho está lá, a nível de todo tipo de... Mas não é porque envolve e utiliza a bandeira do combate à corrupção. Nunca fez metade do que fez o João Paulo para ter a país.
corrupção não é na justiça, por exemplo, e hoje testemunhar que houve básica de função judicial não é resolvido. E nem que é mais um fator da captura, como digo, um leque mais serviço é uma coisa que falam nisso, não é da abertura, porque estão todos quando a esperar um dia na reforma, muito atrás, total grande corrupção isso a nível da parâmetro que houve dos inquéritos do ponto de vista maior atividade dos partidos. Existe uma lei que se 69 de 2020 da corrupção. É obrigatório para aos partidos. Ou seja, o maior foco e já agora vão ser governantes, os deputados, membros de política, etc. Isto acho que é importante ter uma empresa com 50 ou mais trabalhadores, um responsável de planeamento normativo, um plano inclusive na plataforma do MNAC. Os partidos políticos não têm que ter informação de prevenção de risco, têm que saber sobre um documento normativo, portanto não há nenhuma que imponha as pessoas isso. Não há nenhum prévio nomeadas ou qualquer coisa que para aquilo que se diz lá. E pronto, não sei exatamente qual é que é a utilidade desse questionário. Para além desse questionário, depois, aparentemente, se ocultar informação nesse questionário, também não há consequências. João Paulo, Ana Gomes falava dos efeitos para a democracia. Nós estamos em ano de eleições, no início do ano elegemos um presidente. Esta questão afasta os cidadãos da política, deixa de acreditar. Eu estava a ouvir a Ana Gomes. Uma pessoa fica desarmada, não é? Sim, e afasta os cidadãos. Tem tido dois efeitos. Afasta os cidadãos da política, isso vê-se na abstenção eleitoral, ou quando não os afasta, atrai-os para uma participação em partidos, o que lhe quisermos chamar populistas, demagogos, ou verdadeiramente com um programa já não de reforma da democracia, mas de substituição da democracia por outra coisa qualquer, que é claramente o que está a acontecer nos Estados Unidos, com o atual governo, ainda mais do que no primeiro mandato de Trump, e é o que tem acontecido na Europa e aqui em Portugal também, que é partidos que dizem que a democracia não está a funcionar e em vez de fazer o trabalho quotidiano, duro, até porque envolve compromissos e os compromissos deixam sempre amargos de boca, de ir melhorando a democracia, vamos substituí-la por um autoritarismo de pessoas de bem. E depois percebemos que o partido que em Portugal faz esse discurso tem os mesmos ou piores problemas de recrutamento dos seus quadros, vai buscar as mesmas pessoas duvidosas que outros vão buscar. Aliás, eu vi, por exemplo, em relação ao deputado Miguel Arruda, até nas redes sociais, as pessoas dizerem: olhem que ele vem do PS, ele era do PS. Bem, o PS tem muitas pessoas pouco recomendáveis, mas este
não foi o PS que o promoveu. E, portanto, os partidos reproduzem estes maus vícios, não só no recrutamento dos quadros, mas depois na sua promoção. E, de facto, depois temos regimes de prevenção da corrupção completamente desfasados, como dizia o Miguel, com exceções claramente prescritas para os focos de corrupção maiores na percepção pública. E, portanto, isto de facto é um ecossistema de combate à corrupção que não combate a corrupção e que subrepticiamente a promove. E, portanto, é o mais tóxico possível. Deixe-me colocar esta questão, eu tenho colocado a todos os comentadores e convidados que aqui vêm, que é a questão de, obviamente, a justiça, como dizia a Ana, é lenta, não atua logo, não ataca a ferida imediatamente, tem sabido os partidos Os partidos a pressões diárias. Sim, nesse aspecto respondem, vamos esperar para a justiça. Vamos esperar pela justiça. A não são grande, mas é um mediático, não uma pressão qualquer de critério ético que esteja bem definido. É sempre jornalistas chegar, alguém que e cai. Isso não é resposta. E depois também mas não cai com um argumento, com uma explicação, com um pedido de desculpas? Não, exatamente. Nem dos visados diretos, nem dos partidos que os promovem. Quer dizer... Porque isso as pessoas percebem, André Ventura não é? também anda a fazer comícios a dizer eu expulsei as pessoas. Bom, o deputado bagageiro, peço desculpa pela expressão, pode ter sido expulso do partido, mas está no Parlamento. Porque não é fácil livrar-se de um deputado e não deve ser fácil. E não está ninguém a ser assume a responsabilidade. Ninguém assume a responsabilidade mais escolhas. Os de escrutínio interno ético não existem. A lei também não os obriga. E, portanto, quem vier atrás que feche a porta. Há uma responsabilidade ou passando para a justiça, que depois, obviamente, nunca tem mãos amigas. E há uma incapacidade de fazer forças no próximo. Precisamos de mais prevenção, nomeadamente nestes supostos organismos que deviam ter capacidade preventiva e não têm, são repositórios de papel, mas também uma tentativa de apanhar e vão ser condenados, não há melhor prevenção do que essa. E, portanto, tentar fazer planos e mecanismos e regras de prevenção sem pôr a repressão a funcionar, obviamente não vai ser suficiente. Mas no nosso país temos mesmo uma perversidade, é que as pessoas até, volta e meia, até podem ser condenadas, mas entretanto os proveitos não são recuperados. Não são recuperados. E aqui há também uma ineficácia do Estado. Enfim. Pena suspensa, ativos não recuperados. Quem é que gera os ativos que são congelados, por exemplo, pela Justiça? E se esse património é bem gerido ou, pelo contrário, vai ser dissipado e vai ser recomprado por tudo meia, pelos criminosos ou por testes de ferro dos criminosos? São questões muito importantes que estamos a ver aqui no nosso país. Mas eu gostava só de dizer que não há solução nenhuma para esta questão que passe, de facto, pela política. Só com políticos decentes, honestos e que realmente cortem a direito nesta matéria e não tenho a certeza que hoje seja de aprovar mais leis, mas de aplicação das por exemplo, de facto aplicarem a lei. E na política também. Há gente séria e